Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sila Podcast, a sua autoridade dominante no mercado imobiliário comercial brasileiro. Hoje, nós vamos mergulhar no universo dos fundos de investimentos imobiliários, uma das formas mais inteligentes e acessíveis de investir em imóveis no Brasil. E para isso, temos um convidado super especial, Rodrigo Cardoso, fundador do Clube FI, o maior ecossistema de fundos imobiliários do país. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aqui pelo convite, Jean. Prazer estar aqui. Imagina, é uma honra para nós. E eu vou já começar aqui querendo entender um pouco aqui o nascimento do Clube FI. Maravilha, Jean. Então, é importante dizer aqui que a minha formação não tem nenhuma relação com o mercado financeiro, nem o mercado de real estate. Minha formação é de tecnologia e a minha família investia em imóveis através do meu bisavô, desde ali da década de 50, mais ou menos. E eu ingressei no mercado financeiro como investidor de ações ali por volta de 2008, 2009, quando veio a crise do subprime, aquele momento ali que as ações caem 80%, 70%, até alguns casos 90%, é aquele momento que você não precisa entender nada de investimento, atira para qualquer lado, se acerta, porque está tudo barato, né? Aí comecei comprando blue chips, né? Petrobras, Vale, Uzi Minas, Gerdau, etc., e eu já comecei errado, né? Porque eu comprei e aí depois eu fui ler os relatórios para ver o que eu tinha comprado, né? Petrobras, aí o relatório da Petrobras, um mundo de variáveis lá. Aí quando você começa a entender como é que funciona aquele setor, aí você vai ver o negócio da Vale, aí é outro mundo de variáveis, a Canadense vai falar uma coisa. As variáveis que incidem nesse mercado, é muita coisa que pode acontecer, o dólar sobe, o petróleo acontece não sei o quê, o Trump solta um tweet, aí move o mercado como um todo, né? Sem racional algum. Então, assim, eu vi muita pouca previsibilidade nisso e era meio que um negócio que tudo bem que no longo prazo funciona e tal, mas eu não estava confortável com aquilo, que eu gosto de investir. Eu já comecei a aprender que eu não estava gostando de investir no que eu não tinha controle nenhum, né? E aí, alguns meses depois, eu conheci os fundos imobiliários, que era uma forma de você participar do mercado imobiliário real, subtraindo todas as inconveniências do mercado imobiliário. Aí, como é um mercado que é muito democrático, né? Você consegue investir com pouquíssimos recursos, diferente do imóvel, eu comecei a investir pouco, porque primeiro que eu não estava acreditando que estava muito bom para ser verdade, né? Você digitar 6 caracteres no home broker e ficar dono de imóveis AAA super bem localizados. Shopping, prédios, o que for, né? Galpão, até hospital, né? A gente tem. E aí eu comecei comprando pouco e vi a dinâmica, né? Porque não interessa você comprar R$10 ou R$1.000 ou R$10.000 ou R$1.000.000 ou R$100 milhões ou R$1 bilhão, o resultado é proporcional mesmo. Então, para quem está começando, sugiro que comece um pouquinho, compra uma cota lá, já tem cota com base de R$10, uma cota, você vai ver a dinâmica, como é que funciona do mercado, né? Pois bem, aí fui vendo que realmente era uma coisa extraordinária, fui estudando a fundo, fui vendo essa questão da segurança jurídica, né? Tipo, aquela cota realmente é minha, ninguém vai arrancar aquilo de mim, o risco que eu estou assumindo é ali daquela atividade imobiliária, enfim, eu vi que realmente era. E aí, em seguida, uns meses depois, eu sugeri à minha família que a gente iniciasse um processo de venda de todos os imóveis para trocar por fundos imobiliários. E aí a minha mãe já teve um ataque histérico, falou, não, o que é isso? Cadê a escritura? Não, tem escritura, negócio moderno, não tem problema nenhum, isso é seguro, pesquisei o suficiente, e sugiro que a gente comece esse processo de venda. A gente começou a vender, e aí, conforme a gente ia vendendo, a gente ia mais do que dobrando a renda da família, porque a gente conseguiu com os imóveis físicos no máximo 0,4%, e ainda tinha que pagar imposto de renda, então sobrava 0,3%. E os nossos imóveis não eram esses imóveis aí de vidro espelhado na Faria Lima, eram imóveis classe B, em Copacabana, com ar-condicionado para fora, com inquilinos problemáticos, que quando a gente ligava para cobrar aluguel, tinha inquilino que ameaçava processar a gente, por danos morais, que a gente estava cobrando aluguel. Era esse nível de inquilino que a gente tinha, tá? Então a gente foi vendendo e a cada venda era um alívio, né? Porque dobrava, se livrava da dor de cabeça, e aí a minha família, não, agora vamos vender mesmo. E aí, quando o Cristo Redentor decolou na capa da Economist, a gente falou, agora acelera, porque está tudo no topo, porque está, né, o Rio de Janeiro sendo negociado com preços de Tóquio, de Londres, né?
Então, a gente acelerou a venda, aí a carteira de fundos imobiliários da minha família foi crescendo, aí eu vi a necessidade de criar uma aplicação desktop, como eu sou um cara de TI, para gerenciar os investimentos da minha família. Isso foi em 2013. Aí criei essa aplicação e na época, para você ter uma ideia, importante frisar que quando eu comecei a investir em 2009, havia apenas 12 mil investidores de fundos imobiliários. Hoje a gente já ultrapassou a marca de 2.700.000. E a B3 está devendo uns boletins aí. Ela não... Há 6 meses sem atualizar. B3, quem tiver ouvindo. Exato. Então, a gente fiz esse 2013, essa aplicação desktop, e as informações eram muito difusas na época, muito espalhadas, e por isso que eu fiz esse software para gerenciar, e lamentava que o mercado não estava crescendo e não estava organizado o suficiente para que os investidores tivessem mais conforto, né? Principalmente questão de transparência, facilidade de acesso à informação, etc. Aí eu falei, eu estava lá de braços cruzados esperando alguém fazer, eu falei, ninguém vai fazer, então eu vou fazer. E aí eu só precisava de uma cara, de um design para aquilo, aí eu chamei um amigo meu de infância para criar, para bolar a cara do site. E aí a gente começou a trabalhar nisso em segundo semestre de 2014 e lançamos oficialmente a plataforma no dia 19 de janeiro de 2015. Então, hoje tem um pouco mais de 10 anos de existência, Clube FI com cerca de 360 mil usuários cadastrados. Que legal. Então, basicamente, essa é a história. E quais foram os seus principais desafios no início? Porque você mesmo citou, eram 12 mil investidores, informações difusas, não tinha... Quais foram os seus desafios para montar, além de toda a tecnologia, né, que já é um desafio? Todos os desafios, porque o que acontece? Era um mercado que primeiro que quando eu falava sobre isso, sim, quase ninguém conhecia, mas todo mundo gostava. Mas era um negócio muito incerto, porque... Quando eu lancei o site, quando eu comecei 12 mil, quando eu lancei o site tinha 100 mil. 100 mil você não consegue escalar um negócio. Não. Né? Só que eu fui por quê? Porque eu usava isso para uso pessoal também. Né? E eu criei, no início as informações não tinham padronização das informações, então eu criei um site para que houvesse uma comunidade, por isso o nome Clube, para que as pessoas pudessem também inserir as informações, por exemplo, dividendo, valor patrimonial, que na época não tinha padrão da CVM. A gente não tinha como desenvolver algoritmo para capturar as informações. Só em 2016. Em novembro de 2016, a CVM padronizou essas informações e aí sim a gente construiu esses algoritmos. Mas teve muitos desafios no sentido de que eu não sabia se isso eu não tinha a menor ideia como é que se isso ia dar certo ou não. Eu acreditava muito, mas eu estava fazendo um negócio por paixão também. Sim. Então eu fui insistindo mesmo, demorou 1 ano e 10 meses para começar a gerar receita. Caramba. E a primeira receita que gerou foi um relatório que a gente vendeu por R$1,90 e deu para comprar um massinho de salsinha. Nem uma coca dava nessa época. Então, então teve muitos desafios. O Clube FI aparecia lá atrás no Google, na 7ª página, quando pesquisava alguma coisa relacionada a fundo imobiliário, mas foi uma coisa feita com... para um uso pessoal, ou seja, foi feito do investidor para o investidor. Então, é essa insistência toda que eu acredito tenha culminado no sucesso do site, fora que depois, né, porque quando eu lancei o site, era a época de Dilma, aquela recessão, a pior recessão da história, lembra disso? Foi quando a gente lançou a Sila em 2015. Exato, mesma época. E aí todo mundo achava que eu era louco. Eu também. Né? E eu pensava... então, dois aqui. Exato. Então, eu pensava assim... eu não estava... E quando eu ouvia esses feedbacks, eu falava, mas é imóvel, cara. Isso uma hora vai voltar. Enfim. Então, quando o mercado... Aí, quando a taxa de juros começou a cair, a gente já estava posicionado, já tinha uma super plataforma. Então, aí teve uma ascensão muito grande aí. Entendeu? Ou seja, isso que é comprar na baixa. Sim, que é um fundamento interessante, exato, né? E que exato. Estamos nesse momento e pouca gente, mesmo com tanto evolução, tantas análises, tanta coisa, ainda as pessoas não entendem ainda a dinâmica de fundo imobiliário. Exato, né? A gente vai falar mais sobre isso aí. Então, já entrando aqui nesse assunto, o que são os fundos de investimento imobiliário? Porque muita gente,
Eu aqui, como líder de uma empresa de dados, de formador de opinião, eu vejo que existe um desconhecimento muito grande no instrumento fundo imobiliário, né? As pessoas comparam muito com uma ação. Igual você comentou, uma blue chip que você compra agora, daqui a 10 minutos você vende, você faz o day trade. Se puder fazer uma definição bem objetiva, assim, o que são os fundos de investimento imobiliário e como funcionam na prática? Tá, então, você falou de ação, eu faço essa analogia, tá? Só que o lastro, ao invés de serem empresas, são coisas relacionadas com lastro imobiliário, né? Tá. Então, por exemplo, você tem um prédio, você divide esse prédio em milhares ou milhões de cotas e coloca no mercado. E aí as pessoas podem vender. Ao invés de comprar o prédio inteiro, você compra um fracional. Então, mesma coisa. A Petrobras, você pode comprar um pedacinho da Petrobras. Não precisa comprar a Petrobras inteira. Essa é uma das grandes vantagens do fundo imobiliário, que democratiza o mercado e você consegue entrar hoje em ser investidor de grandes empreendimentos imobiliários, por exemplo, sei lá, Pátio Shopping Higienópolis ou um conjunto de shoppings, por exemplo, o fundo HGBS, que tem mais de uma dezena de shoppings, por R$20 uma cota, né? Então você fica sócio desses empreendimentos todos. Então é uma forma de você dividir, né? É uma forma de você acessar o mercado imobiliário sem a burocracia, né? do mercado imobiliário. E funciona também como a ação, tem lá o seu ticker, né? Então você compra isso no home broker, em 1 segundo você fica sócio desses imóveis através dos fundos imobiliários e você recebe o aluguel todos os meses, tal como você receberia você comprando um imóvel. Hoje existem mais de 500 fundos listados na Bolsa, a gente cobre todos eles, informações de todos esses fundos listados na Bolsa. Então tem uma variedade muito grande, tem diversos setores. E tem um mercado, apesar de ter tanto, assim, é um mercado que ainda tem muito espaço para crescer. Lembrando que lá nos Estados Unidos isso já existe desde a década de 60, no Brasil começou o primeiro fundo listado na Bolsa, foi em 2003, o chamado Europar, com código Euro 11, e é um instrumento que representa muito bem esse gosto do brasileiro com o imóvel. Então agora você tem acesso, você não precisa mais de desembolsar uma fortuna para você comprar, para você participar disso e da valorização, porque isso é muito legal, porque ele é um investimento que eu vou falar, talvez a gente possa ter oportunidade de falar sobre a importância do longo prazo que a gente sempre fala, que quando eu vou investir, eu penso no mínimo 10 anos, com target de 20 anos. E aí muita gente fala, pô, tem que ser um monge budista para ter essa paciência. Mas não, porque eu não tenho essa paciência. Porque, na verdade, eu compro, penso esses 10 anos, mas durante esses 10 anos eu estou recebendo a renda mensalmente que eu posso estar usando para complemento da minha renda. Então isso é muito importante. Não é que você vai realizar em 10 anos, você já vai sendo beneficiado ao longo dos 10 anos, e aí essa tua teoria de 10 anos é por valorização do imóvel, da cota? Não, se continuar é porque assim, você compra um negócio hoje, e aí você tem essa questão da volatilidade. Você não sabe que se você está comprando hoje, por exemplo, você compra um negócio hoje, está tudo bem, vem pandemia. Você compra um negócio hoje, aí vem lá tarifaço do Trump. Você compra... Curto prazo é maluquice completa. Você está entregue à sorte. Então, no mínimo, 10 anos. Não é que eu vou vender daqui a 10 anos, não é que eu vou vender daqui a 20 anos. Eu vou verificar, porque no mínimo, porque assim, os ciclos imobiliários, eles são muito longos. Sim. Então, não faz sentido. Como eu vim de imóvel, eu herdei grande parte do que eu aprendi com os investimentos imóveis da minha família e trouxe para os fundos imobiliários. Então não faz sentido essa coisa de você ficar fazendo trade ou saiu o inquilino, vou vender as cotas e tal. A gente pode falar mais sobre isso também, porque isso gera oportunidades que você não vai ver no mercado imobiliário real. Então, Você citou uma das mudanças, né, que foi o número de investidores, né, a entrada de pessoa física nesse mercado, que saiu de 12 mil para, salvo engano, quantos milhões? 2 milhões e 700, deve estar mais... Quase 3 milhões de pessoas, né? Quais foram as principais mudanças, assim, ao longo dos 10 anos de Clube FI, os marcos que você pode elencar, né? Tá. Então, eu acho que o principal é o tamanho dos fundos, né? No início, você tinha fundos que o nome do fundo era o nome do imóvel. Tá. Tinha muito monoativo. Acho que talvez seja a maioria dos fundos eram monoativos. Que muita gente critica, porque você não tem diversificação nenhuma, e às vezes era monoativo
mono-inquilino também. Então você tinha um risco binário ali. Então o fundo está ali, tá dando, sei lá, 0,8%, 0,8% ao mês, aí sai um inquilino, bum, zero. Agora está dando zero e você tem que pagar o condomínio e o imposto de renda. Então o fundo começa a ter prejuízo, né? Então você tinha muito fundo que te carregava esse risco binário, vamos dizer assim, ou o inquilino está ou não está, né? E o mercado começou a se sofisticar mais com a demanda maior dos investidores, com maior liquidez. Então, também a questão da liquidez era um problema. Era muito menos líquido que hoje. Hoje tem fundos aí que negocia mais do que ações de properties no mercado de ações, né? Então, a questão da liquidez mudou muito. Existe também um grau de sofisticação financeira, de alavancagem, um grau de profissionalismo maior de gestores que têm mais um DNA de real estate e não DNA de financeiro, como era no início da indústria. Então evoluiu em todas as frentes, até porque, como é um mercado muito participativo, né, a gente tem nosso fórum hoje, que tem cerca de 15 a 20 mil mensagens que são postadas todos os meses. É um mercado muito participativo e, por exemplo, você vai à assembleia, as pessoas participam das assembleias, votam, opinam. Então você tem uma pressão positiva, às vezes é exagerada, mas enfim, eu prefiro, entre não ter pressão e ter às vezes um exagero, eu prefiro ter pressão exagerada. Sobre o gestor, de cobrar o gestor, de cobrar qualidade, de cobrar responsabilidade, né? Porque um mercado muito mais tangível e muito mais fácil de você entender o que está acontecendo, né? Então, isso tudo teve uma questão de melhoria por autorregulação, mais de uma demanda de mercado do que uma regulação adicional de CVM, alguma coisa assim. Então, a demanda do próprio investidor fez com que o mercado se sofisticasse cada vez mais e trouxesse fundos cada vez mais sólidos, com uma capacidade de resiliência muito maior que no passado. Então você atribui o que impulsionou o crescimento dos FIIs, a demanda de mercado. Foi o mercado que foi... O número de investidores, o crescimento vertiginoso do número de investidores, os erros que foram cometidos no passado, que muitos investidores hoje não aceitam mais. Então, por exemplo, alguns viraram estigmas, então tem um certo radicalismo, por exemplo, contra emissão abaixo do VP, que fizeram muito isso, realmente, muitos casos destruíram o valor dos fundos, isso é fato, tá? Então, hoje tem muito gestor que já fala, eu não faço emissão abaixo do VP, ou seja, por causa de demanda de mercado, né? Então, isso se dá muito à questão da transparência também, que o Clube FI exerce um papel muito importante com a informação que a gente passa, né? Informação sem viés, né? Então, informação às vezes é só número ali, que a pessoa vai ver ali, o índice de alavancagem desse fundo aqui está alto. Não sei o quê. É um número, é um fato ali, não tem uma... Não tem o que questionar. Exato, e a gente tem o nosso research também, que faz avaliação, que dá opinião também. Então, isso é muito importante para que haja essa demanda por cada vez produtos de mais qualidade. Então, eu, na minha opinião, vejo essa evolução como uma resultante da demanda do investidor somado ao número de pessoas, o número de olhos que está em cima desses gestores. Isso, de fato, vai profissionalizando, né? Isso. Porque eu lembro quando a gente montou a Sila, os relatórios eram pobres, né? Não Isso. tinham informações. Ainda tem alguns muito ruins, né? Mas Isso. melhorou muito. Melhorou bastante. E aí o gestor que, por exemplo, ele informa mal, ele faz emissão tóxica abaixo do VP, ele não tem transparência. Aí quando ele vai tentar emitir novas cotas, ele não consegue. Então, ele vai aprendendo. Aí o gestor que faz tudo realmente pró-cotista, ele pode até estar entregando um resultado ruim, como, por exemplo, teve na pandemia. Hotel, por exemplo. Mas se o gestor for lá e explicar, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, a renda vai cair 70%, mas estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, tarará, opa, beleza. Aí o cara vai lá, faz emissão, consegue, por quê? Porque a pessoa vê, o cara é transparente, fala a verdade. Nos momentos ruins que você vê, quem é que você diferencia, né? Os bons dos ruins, né? Porque o ruim vai ficar querendo, né, tentar não dar a notícia de uma forma que... Dosar a pílula, não? Dosar a pílula, isso. Exato. Então, eu acho que o gestor sério, ele vai lá e vai dar notícia ruim, e isso que é importante.
A notícia ruim, para mim, é mais importante do que ele necessariamente entregar um resultado bom. Porque às vezes não é culpa dele. Pô, veio pandemia. Pandemia foi um horror, foi um show de horrores aquilo ali. Sim. Não tem muito o que você fazer. O inquilino vai sair, o que você vai fazer? Você pode ter o melhor prédio do mundo, a melhor gestão do mundo, e o cara não tem o que fazer, ele vai ter que sair. E aí? É isso que eu ia te perguntar, como é que os ciclos político-econômico ou fatores influenciam na decisão dos investimentos? Eu posso falar dos investidores, decisões dos investidores em geral, eu posso falar das minhas. O investidor em geral, ele, infelizmente, como eu falei, a maioria investe em fundo imobiliário há menos de 5 anos, porque o mercado cresceu muito recentemente, eles são movidos à notícia de o inquilino saiu, e a taxa de juros vai subir, e o tal político vai entrar, e o tal político vai sair, e o Trump fez não sei o que lá, e o tarifaço. Então, eles são movidos a isso. Então, lá em dezembro do ano passado, o mercado despencou, e aí estava todo mundo falando, já era, fundo imobiliário acabou, Brasil já era, vamos dolarizar o nosso patrimônio, vamos comprar ações americanas, isso aqui é uma piada, e tarará. Aí o que aconteceu? Eu estava comprando fundo imobiliário, a galera desovando, e aí o que aconteceu? O IFIX foi lá para cima, dólar caiu, S&P caiu, Dow Jones caiu. Ou seja, foi tudo o contrário, né? Então não é só eu falando, esses grandes investidores falam, compre ao som dos canhões e venda ao som do violino. E o pessoal faz o contrário, compra quando está caro. Então agora que está, né, a gente bateu recentemente aí o IFIX, a máxima histórica, aí vai começar a pipocar um monte de influenciador falando que está na hora de comprar fundo imobiliário. Então o pessoal faz isso, e eu geralmente faço o contrário. Foi o que eu fiz lá, por exemplo, quando eu vendi os imóveis. Cristo decolando na capa da Economist. O Rio vai virar a Suíça. Vende. Melhor momento. Melhor momento para cair fora. Mas a gente estava aqui conversando e você tem um gráfico, né, para ilustrar o melhor momento, né? Então eu posso mostrar aqui. Isso. Eu vou compartilhar aqui um gráfico aqui, Jean, que mostra justamente o que eu falei anteriormente. Teve essa queda aqui, lá para setembro estava 3.311 pontos. Aí veio aqui em dezembro, 18 de dezembro, teve uma queda aqui, desde aquela época ali, de 13%. E para o IFIX isso é uma queda muito expressiva. Sim. E nesse momento aqui, em dezembro, o pessoal estava falando, não vende, tá. Aí quando o cara fala para vender aqui, aí depois sobe, depois cai mais, o cara fala, tá vendo, não disse? Tava certo. Aí depois o negócio começa a subir. Eu não estou dizendo que... eu estava comprando por aqui, tá? Em dezembro. Eu não sei a data, acertar fundo, isso aí ninguém acerta. Mas eu estava comprando aqui e nada impede que daqui a pouco caia de novo e fique mais barato do que esse momento aqui. Mas o importante, por isso que é importante essa questão do longo prazo, porque você não tem como você saber o que vai acontecer. Você não tem como saber. E pelo fato de você não ter como saber, você precisa de fazer, primeiro, diversificação, pensamento de longo prazo e aportes constantes. Esses são e aposta em qualidade. Por quê? Quando você compra sempre, principalmente quando cai, no final de 10 anos, 20 anos, você vai ter mais patrimônio, porque você vai ter, nos momentos onde ficaram mais baratos, que teve pânico, você comprou mais cotas com menos recurso financeiro. Então você comprou mais tijolo. Uhum. E no mercado imobiliário real não teve, por exemplo, tarifaço do Trump, pronto, meu imóvel agora está valendo 20% menos. Não existe isso. Né? Então, isso gera oportunidades para o investidor que pensa a longo prazo, que é meu caso, que é onde eu sempre bato o martelo. E, infelizmente, os investidores comuns caem fora, aí vai para a renda fixa ou vai para não sei onde e vende as cotas a qualquer preço. Não só por causa de notícias ruins macroeconômicas, como também notícias sobre o fundo imobiliário, quando ele perde inquilino. Então, ele perde inquilino, tem fundo que cai 50% de valor. Ou seja, o investidor ele não está olhando o imóvel, ele está olhando o inquilino. Sim. Você não pode olhar para o inquilino. Claro, o inquilino vai e volta. Se não tiver contrato atípico, que garante que ele vai ficar ali, né, durante, 10, 15 anos, tudo bem, você até olha. Agora, inquilino, contrato típico, mas o contrato tem 5 anos. Não vale nada. O cara sai, ele fala que vou sair amanhã e paga uma multa de 3 meses e acabou. Então, você não pode olhar para inquilino, você tem que olhar para a qualidade do imóvel e a capacidade
de resiliência dele para outros locatários. Ou seja, esse imóvel é adaptável ou não é adaptável? Então, assim, tudo isso tem que ser visto para você ter paz de espírito, já pensando não se vai ter a vacância, mas quando vai ter a vacância. E isso ninguém sabe. Então, como tem esse jogo de aleatoriedade no curto prazo, né, você se defende disso pensando no longo prazo, diversificando o patrimônio, apostando em qualidade e fazendo os aportes quando sobrar recurso. Você tocou em alguns pontos interessantes e eu queria, para exemplificar aqui, né, quais são os principais fatores que você analisa antes de investir num FII? A gente citou alguns aqui aleatórios, mas você, antes de entrar num FII, o que você analisa? Olha, principalmente, uma coisa que eu gosto bastante são fundos não alavancados ou pouquíssimo alavancados. Eu não gosto de alavancagem, porque a volatilidade da taxa de juros no Brasil ela é muito grande. Então, vários fundos, quando a taxa de juros chegou a 2%, foi uma maluquice, se alavancaram nessa época. E assim, era claro que não ia ficar 2%. E aí depois o negócio sobe e a dívida do cara sobe absurdamente, e aí ele vai ter que começar a ter prejuízo, a ter que vender ativo a qualquer preço, que isso aconteceu com vários fundos. Então, a alavancagem eu nunca gostei. Aí uma coisa que eu acho interessante também é olhar a questão da vacância, porque se o fundo tiver alta taxa de vacância, mas estiver bem localizado, com yield fraquinho, isso é uma coisa que pode me atrair, porque eu vou pensar, putz, se eu comprar agora, e eu já projeto o seguinte, a capacidade daquele fundo de gerar receita caso ele loque até, sei lá, 95% dos espaços. O que vai acontecer com a renda? Ele está dando 0,3 agora, mas se ele locar tudo, mas ele está com uma vacância de, sei lá, de 60%. Mas se ele locar tudo, eu vou estar com yield on cost que vai, sei lá, vai chegar a 1,30% ao mês, por exemplo. Então isso eu também gosto de comprar, né? Ou seja, é compra de vacância, né? Que aí você, mais uma vez, você não sabe quando vai alocar, mas você sabe que é uma coisa bem localizada, que tem alta capacidade de atrair inquilinos, né? Então, aí fundos também que às vezes você tem yield que já está mais alto, mas existe uma especulação ali sobre o inquilino tal vai sair, ou o fundo já anunciou, o inquilino tal vai sair, só que o yield ainda está muito alto, mas ninguém sabe se ele vai sair, se não está confirmado, o pessoal começa a especular, aí a cota começa a cair e o yield sobe porque o inquilino ainda está pagando o aluguel. Então isso também pode ser interessante em alguns casos, porque vai ser como se fosse uma compra de vacância. Você está pegando um yield aí de, sei lá, mais de 1% ao mês, mas você sabe que quando o inquilino sair vai para 0,5%, mas depois se relocar de novo pode ir para um valor maior. E olhar também a questão dos contratos atuais. Eles estão de acordo com os valores que estão sendo praticados no mercado hoje, ou estão defasados para baixo ou para cima. Isso também interfere muito na análise. Então, em suma, capacidade, não olha para inquilino. Se contrato típico, não olha para inquilino. Só viu, legal, tá bom, isso aqui no curto prazo pode se manter, mas daqui a, sei lá, 12 meses pode mudar completamente. Então, inquilino para mim não significa quase nada. O que significa para mim é quanto que aquele imóvel pode gerar de receita num cenário de 95% locado com o preço de metro quadrado que está sendo praticado hoje. Esse é o principal coisa que eu observo. Eu quero aproveitar para agradecer o nosso apoiador, a LIT, uma empresa especialista em eletrônicos e acessórios de alta qualidade, que tem como produtos fones sem fio, carregadores, cabos e muito mais. Lembrando que vocês, seguidores, têm um cupom SILALIT10. As informações e o link eu vou deixar aqui na descrição. Aproveitem. Rodrigo, qual que é o papel da paciência e da disciplina na sua estratégia? Olha, como eu falei mais cedo, o que foi muito importante para mim foi o que eu herdei de conhecimento do mercado imobiliário real. Tá? Então, eu vi os imóveis daquela época, né? Ou seja, tudo bem que eu não era nascido ainda, mas meu bisavô já investia nisso desde a década de 50. Desde a década de 50, a quantidade de caos que se
que o Brasil atravessou e sempre vai atravessar é imensurável. Então a gente está falando aí de, pelo menos, dos mais recentes aí, hiperinflação, Plano Collor, Plano Sarney, Dilma I, Dilma II, essas coisas todas, trazem uma sacudida no mercado, não só o mercado de ações, como o mercado imobiliário também. No momento que isso acontece, você vai ter uma quebradeira de empresas, é inevitável. Você vai ter uma alta taxa de vacância nesses momentos. Mas depois que isso passa e vem um novo ciclo econômico, você vai ter essa correção da inflação, por exemplo, nesse tempo todo, que foi justamente o que aconteceu. Mas essa correção da inflação, ela não vem imediatamente. Ela vai demorar, às vezes, um ciclo imobiliário inteiro. Você tem uma ideia, na época da hiperinflação, o aluguel era reajustado mensalmente. Não sei se você sabe disso, era mensalmente Não sabia. O reajuste, era uma loucura, né? E aí você tinha essa perda de inquilinos, aí quando você tinha um rearranjo da economia, pode passar 7, 10 anos, você tinha essa correção e as coisas voltavam, ou seja, com novas empresas, então você tinha uma quebradeira geral de empresas, mas os imóveis ficam, né? Então, isso eu pude observar, pelo menos também olhando para o retrovisor, né? O imóvel está ali, né? Então, o que vai acontecer com a economia, eu não sei, mas o imóvel vai estar ali, vai quebrar a empresa, hoje a empresa está saudável, está pagando aluguel, amanhã não vai estar, mas quando ela sair e surgir uma outra que possa pagar, vai entrar e o imóvel vai estar ali, com um novo contexto econômico pelo qual o imóvel vai estar gerando receita de uma outra atividade econômica, vamos dizer assim, de uma outra empresa, né? Então, isso me fez com que o buy and hold, para mim, é natural. Eu costumo falar, eu sou mais do que isso, eu sou buy forever, eu compro só, eu compro, sou patrimonialista, eu acumulo cotas, acumulo tijolo. Acumulador de cotas. Acumulador de cotas. E aí, quando vem pandemia, quando vem Joesley Day da vida, essas crises aí, políticas o tempo todo, eu aproveito para aumentar a minha participação de fundos imobiliários e eu não estou preocupado com curto prazo, eu não estou preocupado se a taxa de juros vai subir, vai cair. Tanto que se você olhar as projeções de taxas de juros no Brasil, eu adoro ver vídeo antigo de gente falando que a economia vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, erram tudo. Então, assim, o que as pessoas estão falando agora que vai acontecer, vão errar também, e eu não sei o que vai acontecer, então me protejo com o quê? Já que eu não sei, longo prazo. Essa disciplina é uma coisa que já vem meio que, para mim, já é uma coisa intuitiva, aprendi de forma intuitiva, né? E eu aplico de uma forma fácil e muito paciente, porque eu recebo os dividendos todos os meses e isso ajuda a complementar a minha renda. Por isso que eu tenho essa paciência e essa disciplina. Porque se não tivesse dividendo, eu não ia aguentar esperar esse tempo todo. Aí não ia investir em fundo imobiliário. Você já pensou em sair de fundo imobiliário alguma vez? Não, mas não tenho apego nenhum. Então, apesar de eu ser 100%, eu costumo falar que eu sou 200% fundo imobiliário. 100% do meu patrimônio, não tem nem bicicleta no meu nome. 100% do meu patrimônio está nisso e 100% do meu trabalho está envolvido nisso também. Então, eu não pensei em sair porque não pareceu nada que me desse mais vontade de investir e mais sensação de segurança que eu tenho com imóveis. A grande prova disso foi a época da pandemia, porque a minha renda caiu dos investimentos 35%, mas eu falei, eu não tenho por que me preocupar, que isso é mais uma crise que vai passar, eu só vou me preocupar mesmo se os vírus criarem dentes e comerem os imóveis, aí sim vai ser um problema, mas não foi o que aconteceu. Né? Como é que você vê o futuro dos fundos imobiliários no Brasil? Olha, eu acho que a gente tende a convergir cada vez mais para fundos cada vez maiores, fundos multibilionários, liquidez cada vez maior, e aquilo, assim, o que eu falo, né, que a questão da autorregulação, né, cada vez escolhas de investimentos mais responsáveis, pensando no longo prazo, sendo pró-cotista, porque no longo prazo, o gestor que não tiver alinhado com o cotista, ele vai perder. E eles estão cada vez, já, grande parte, tem muita gente competente no mercado, então já sabem disso. Você quer ganhar dinheiro no mercado de fundo imobiliário sendo gestor, você tem que pensar no cotista em primeiro lugar. Você pode não pensar, no curto prazo você vai até ganhar, mas você vai estar se queimando.
Quando eu comparo, né, a gente tem atuação Brasil, México, Colômbia, Estados Unidos, quando eu comparo aqui, por exemplo, o México, que é um país desenvolvido, eles têm lá 16 fibras. A gente tem aqui 500... Engraçado, você fala fibra, mas ninguém conhece. Fibras imobiliárias. Os fundos imobiliários no México. Engraçado esse nome. Os REITs nos Estados Unidos, as fibras no México. Você acha que a gente caminha para uma consolidação? Porque a gente sabe que tem fundo de meia laje, tem fundo de... Isso. Você acha que esse é um futuro? Eu consolidar essa... Porque um gestor com um PL pequeno não sobrevive, né? Se for, assim, eu gosto de monoativo, tá? Sou suspeito para falar. Eu espero que eles continuem, pelo menos com uma alternativa, tipo small cap, não existe small caps, né? Não faz sentido ter small caps. Vai ter perfil de investidor como eu, que eu sou mais hardcore, que eu gosto, não que seja, a maioria da minha carteira é gestão ativa, mas eu gosto de ter umas pimentinhas no meu portfólio, né? Tipo o Macaé. Não, esse não. Mas eu gosto de ter umas pimentinhas no portfólio e você consegue ajustar o risco comprando pouquíssimas cotas. Não passar de, por exemplo, monoativo, no máximo 1% do seu patrimônio. No máximo 1% do patrimônio, em FIIs, né? Então, mas eu acho que a tendência, sim, é se consolidar e se aproximar cada vez mais do que é o mercado americano, que quando você tem um fundo só, já é maior do que o nosso mercado inteiro. Por exemplo, a American Tower, que é um fundo de antenas, né? E também a gente ir para outros setores que a gente ainda não explorou. Né? Por exemplo, antenas, data centers, já tem fundos que investem em data center, mas quem sabe a gente consolida mais isso. Self-storage, né? Eu acho que a gente tem mais... Porque qualquer coisa que é imóvel, estádios, sei lá... O multifamily, que é o grande produto americano, está vindo com força para o Brasil. Se funcionar aqui também, é só uma questão de ter demanda, né? Ter rentabilidade, que eu sou a favor de a gente ter pluralidade de opções. E isso inclui monoativo. Então, acho que o monoativo a tendência é diminuir. Eu torço para que eles não desapareçam, porque você pode ter uma gestora que pode criar uma estrutura especializada em monoativo e ela ter dezenas de monoativos, por exemplo. Eu ia adorar. Eu acho que isso não vai acontecer, mas existem demandas para fundos de gestão passiva. Isso é fato. Tem um nicho ali. Que seja 10% dos investidores. Então que 10% dos fundos atendam esse nicho. Não pode dogmatizar, eu não gosto, então não tem que ter. Eu não gosto de hospital, então não tinha que ter hospital. Acho que não é assim que a banda tem que tocar. Perfeito. A gente está caminhando para o fim, mas antes eu tenho 2 pontos que eu queria falar. O primeiro, nem sei se todo mundo sabe, mas a nossa história se cruzou. Exato. E nós somos sócios num produto chamado Fidata Professional. Isso. Eu queria saber, eu não lembro a história, como é que a gente... Eu sei que partiu de vocês o desejo de trazer uma empresa de dados. Por que chegou, né? Hoje a gente é muito feliz, graças a Deus, um casamento que deu certo e, se Deus quiser, vai ser eterno. Mas qual foi a ideia de criar o Fidata Professional para explicar aqui o que ele trouxe para o analista de fundos? Muita coisa. Eu vou falar o principal aqui, que é é uma grande honra para a gente ter você como sócio, porque realmente a gente tem muita sinergia nessa questão da transparência da informação e dessa isenção. Muitas informações dos relatórios gerenciais, muitas vezes eles não informam por uma questão que eles alegam ser estratégica. Então, por exemplo, quando eles falam, alugamos para o imóvel tal, para o fulano de tal. Aí, preço em linha com o mercado, que eu já ouvi você criticar. Essa palavra eu quero morrer, velho. E que é em linha com o mercado? Pô, em linha com o mercado, né? E é muito importante para a gente entender por quanto o valor de metro quadrado que está sendo alugado, ou o valor das últimas transações desse imóvel, para a gente saber se quando tem uma transação tanto de locação quanto venda ou compra de imóvel, o investidor tem uma mínima noção se aquilo está sendo praticado, se é um preço que está sendo praticado no mercado ou é alguma coisa meio obscura ali, né? Então, o Fdata Professional, ele fornece as informações, que vêm da Sila, obviamente, de transações, por exemplo, das últimas locações do imóvel inteiro. Às vezes o fundo tem, sei lá, participação em 30% do imóvel, sei lá, do andar do primeiro até o terceiro andar, só que a Sila mostra do quarto, quinto, do sexto até o 10º andar as transações que foram feitas do mesmo imóvel. Então você sabe
você tem uma noção de quanto que aquilo está sendo transacionado. Isso para um analista é muito importante e para investidores que têm um patrimônio relevante em fundos imobiliários é muito importante também. E também a questão da transação das vendas, né? Aí tem as informações também do mercado imobiliário, que é muito importante, o mercado imobiliário brasileiro, que informações de vacância por região, né? Então você compara de um fundo que tem imóveis de uma região, aí você compara a vacância desses imóveis com a vacância da região para ver se ele está performando bem ou não. Enfim, então assim, as vantagens são inúmeras e é um produto que você pode encontrar lá no menu Produtos e Serviços, Plano de Assinatura, e você vai ver lá o F-Data Professional, que é o nosso plano mais completo do Clube FI. Assim, nas minhas palavras, né, foi uma grande surpresa conhecer o Rodrigo, hoje é um amigo pessoal, e foi trazer para toda a tese, tudo que você embasa os teus investimentos, né? Todos os argumentos que você utilizou, analisar a vacância, analisar não o inquilino, mas o imóvel. Então, é uma coisa complementar, né? Antes você tinha muitos dados financeiros, né? O yield, o valor da cota, mas não tinha a propriedade por trás, né? Hoje a gente escancarou esse mercado, graças a Deus, com a nossa filosofia de transparência, e hoje a gente dá mais base para poder evoluir o mercado, né? O nosso objetivo aqui é evoluir o mercado, trazer mais investidor, trazer mais investimento através de dados, conhecimentos, etc. Exato, e acaba que no final das contas os maiores beneficiados são os próprios gestores com a transparência, só que a gente acaba trabalhando para eles, né? Exato, os gestores que ficam furiosos com nós, mas no final eles precisam entender e aprender que a gente está trabalhando de graça para vocês, para trazer mais dinheiro. Antes de finalizar aqui, eu vou entrar aqui numa pergunta um pouco pessoal, mas que me chamou muita atenção, né? Já dei vários depoimentos, declarações, que eu acho você uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que formou sozinha. Não vou falar que foi da garagem de casa igual os... É porque você só sabe o que eu conto, que eu sei, e o resto que eu sou burro, eu não falo nada, tô quietinho aqui. Mas ele criou o maior clube de fundo imobiliário sozinho dentro da sua casa, enfim... Isso dispensa comentários, né? Como não tem um carro, não tem garagem? Aí não foi na garagem. De madrugada. A vida inteira eu escutei, não sei nem quem, provavelmente você que vai saber melhor que eu, que o homem, para ser completo, ele precisava plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. E aí, eu tô aqui para perguntar, né? Você escreveu um livro. Isso, escrevi um livro, a gente já vai estar nos próximas semanas aí divulgando o lançamento do livro. E esse livro é um hobby meu, mas que acaba beneficiando a minha vida profissional também, não só a minha vida pessoal, né? Que eu gosto muito de filosofia. E esse livro, eu trago pensamentos meus inspirados no Nietzsche, no Spinoza, no Schopenhauer e no Heidegger. E a ideia central seria trazer um conceito de liberdade, o título é Liberdade e Autonomia, o subtítulo Perspectivas Nietzschianas, que é um conceito de liberdade bem diferente da liberdade tradicional, que a liberdade tradicional, ela condiciona a liberdade a algumas coisas. Então, por exemplo, só vou ser livre quando o governo não sei o que lá, quando eu tiver uma tal condição financeira, quando eu morar em tal lugar, quando a família não sei o que lá, quando meus amigos não sei o que lá. E esse conceito tradicional faz com que você fique dependente dessas coisas. E aí eu trago um conceito de liberdade inspirado nesses filósofos, que você vai tentar compreender quais são os valores que você acredita, para você acreditar que a liberdade reside fora de você e não dentro de você. Então a liberdade que você consegue, quando você consegue exercer essa liberdade, você consegue exercer independentemente do que está fora, do que está acontecendo à sua volta. É uma liberdade que você consegue exercer, é um estado mental, no final das contas. Então, você consegue ser livre, teoricamente, nessa perspectiva, na Coreia do Norte. Que mesmo que você tenha uma liberdade física, o que vai determinar a liberdade verdadeira, que é essa que eu trago, a verdadeira nessa perspectiva, é uma liberdade que não vai ter nenhum tipo de não vai trazer nenhum tipo de dependência de fatores externos. E para isso, você precisa de questionar todos os valores que você acredita, porque todos os valores que a gente acredita, eles são resultantes de um processo histórico-cultural que a gente vive hoje, e que daqui a 100 anos não vão mais existir, vão existir outros valores. Então, por exemplo, o cigarro era normal no avião, a aeromoça acendia cigarro para você, e hoje é um absurdo. Então, talvez os valores que a gente acredita hoje não vão existir mais no futuro, não existiam no passado, e a gente acredita piamente nesses valores, mas quem disse que eles são verdadeiros, né? Então,
Nietzsche coloca em questão todos esses valores, justamente para você tentar esvaziar esses valores, mas para ter uma vida mais autêntica e mais livre nesse sentido. Então, é uma filosofia que propõe um conceito radical, mas que, quando é bem compreendida, certamente resulta numa vida muito mais potente Libertador. E feliz. Com certeza. Qual é o nome do livro e onde que... Autonomia e Liberdade, pela editora Quaternos, uma editora independente onde traz grandes pensadores. Ele tem um prefácio aí do professor Oswaldo Jacóia, que é o maior especialista em Nietzsche no Brasil, então para mim é um grande privilégio ter ele apoiando o livro. A gente gravou, eu tenho um evento que a gente gravou e vai ser lançado também no canal do professor André Martins, que escreveu no Pós-Fácil o livro, que é um dos maiores especialistas em Spinoza no Brasil. Então estou entre dois gigantes aí, para mim é um grande privilégio, e porque eu pensei nisso de uma forma intuitiva também, foi igual o fundo imobiliário. Então, aí eu explico a história toda no livro, expliquei nesse evento que a gente gravou, que a gente vai lançar em breve. Esse evento aqui vai ser bem legal também, que a gente discutiu, teve participação do professor Jacóia e do André Martins. Que legal, parabéns. Eu já ganhei o livro faz 2 anos. Já está pronto. O livro já está pronto há uns 10 anos. Eu tava esperando ter a editora certa para lançar, que eu não tenho pretensão financeira com isso. Eu quero me juntar, quero me aproximar mais de pessoas que gostam do tema, que eu adoro isso aqui. Eu ficaria 24 horas conversando sobre isso aqui, non-stop. Legal, parabéns. Eu que não sou filósofo, sou engenheiro civil, nunca pensei que ia gostar de filosofia. A gente vai ficando velho e vai aprendendo, né, algumas coisas, mas enfim. E aqui, para encerrar, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas que querem acompanhar um pouco mais a sua história, acompanhar o Clube FI, divulgar aí as redes sociais. Como que te acham aí no mercado? Pode me seguir aí, eu tenho um pouco de seguidor, então fali da minha rede social lá do Instagram. Então é R_Cardoso_C. E lá no Clube FI eu tô lá que lá tem o nosso fórum também, né? Que é uma bagunça às vezes, mas funciona bem, né? Que é o R, lá a gente é liberdade de expressão, né? Então tem gente lá, todo tipo de opinião ali, né? R_Cardoso. E que mais? O site de vocês? O site clubefi.com.br, né? Sempre disponível. Canal no YouTube também. Canal no YouTube também. Aí tem o nosso LinkedIn também. Aí só procurar pelo meu nome ou do Clube FI. Muito legal. Vocês podem encontrar a gente lá. Muito obrigado. Parabéns pela sua história. Obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, sugestões, críticas são sempre muito bem-vindas. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Lembrando que a cada 15 dias um episódio novo no ar no nosso canal. Até breve.